Essa saudação também é extensiva a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Que a boa mão de Deus também seja sobre a sua vida, a sua casa. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, pastoreada pelo nosso pastor Eduardo Lopes. Essa é a nossa escola bíblica dominical, da criança ao idoso, uma escola para todos. Quero convidá-los para que junto façamos uma oração ao nosso bom Deus, para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela vida, pela salvação, pelos teus cuidados, pelo privilégio de chegarmos à tua casa para apresentarmos a ti o nosso culto, a nossa adoração, para aprendermos a tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus, para que os nossos corações possam estar abertos, para que a tua palavra possa, ó Pai, produzir em nós, ó Deus, edificação, fortalecimento, possa moldar, meu Pai, a nossa vida, para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, o teu nome seja glorificado e nós possamos viver de acordo com a tua palavra, Pai. Abençoa os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão vindo, aqueles que nos acompanharão por essa transmissão, meu Pai, que haja saúde na vida dos nossos irmãos, que haja, Pai, paz, que haja, Deus, alegria da tua salvação na vida de cada um deles, ó Pai. Fica conosco, nos dá uma escola edificante, uma escola proveitosa, é o que nós pedimos e oramos no precioso nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos tratar de um assunto que, infelizmente, hoje, na atualidade, algumas pessoas que têm deixado de servir a Deus com inteireza de coração e têm botado ídolos dentro dele. Deus, ele é um Deus exclusivista. Deus não aceita repartir a sua adoração com outrem. E a definição de ídolo, podemos colocar, é aquilo na qual você se apega e Deus fica em segundo plano. Deus já não é mais prioridade, Deus já não é mais exclusivista em nosso coração. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E algumas pessoas, infelizmente, têm buscado as coisas em primeiro lugar, e Deus tem ficado em segundo plano. Isso já é o que? Uma idolatria. Já é um apego que aos ídolos. Então, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, podendo ser pessoas, bens, coisas, isso pode nos levar a ser um idólatra. Essa é a grande verdade. Então, alguns ficarão chocados aqui, talvez no final dessa aula, ao descobrirem algumas verdades, meus irmãos, mas nós temos que seguir a recomendação bíblica. João, escrevendo a uma das igrejas, em uma das suas cartas, ele diz: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Então, os ídolos, nós temos que nos afastar dele, porque até então, uma das imposições sobre as igrejas gentias, lá em Atos 15, é que se afastasse dos ídolos. Então, os ídolos têm que ser lançados fora. Não pode fazer parte o que da nossa vida. Então, aquilo da qual nós dedicamos a nossa devoção mais do que a Deus, se torna o quê? Um ídolo na nossa vida. Pode ser os filhos, pode ser o dinheiro, pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser o emprego, pode ser o quê? As mídias sociais, é o que nós vamos estar estudando.
E ele trata aqui de duas pessoas que se voltaram para a idolatria, em vez de confiar e se voltar para Deus. O primeiro texto que nós aqui lemos, nós vamos ver que são duas histórias diferentes, porém há um apego aos ídolos pagãos daquilo que a Bíblia tanto condena. O primeiro texto nós vamos encontrar dentro da família patriarcal de Jacó. Jacó, por praticar ali o engano, a mentira contra o seu pai, ele precisa fugir da perseguição de Esaú, que queria matá-lo. Logo, ele segue uma recomendação dos pais para que não tomasse como esposa mulheres ali de Canaã, porque eram mulheres que haviam se curvado diante da idolatria, diante de ídolos. Nós vamos entender que quando Abraão ele sai da terra de Ur, dos caldeus, a tradição judaica vai falar que Tera, seu pai, era fabricante de ídolos. Logo, Abraão ele era um idólatra. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele deixa o que? A idolatria do lado. Ele se rende o que? A um Deus. Ele passa a ser o que? Monoteísta. O que é monoteísta? É a pessoa que serve ao único Deus. Mono, teísta, Deus. Então ele serve ao único Deus. Nós vamos ver que esse conhecimento que Abraão tem, ele vai passar para a sua família. Nós vamos ver que Ló, ele segue a Deus. Ele se curva a Deus. E a sua família, embora ele fosse casada com Sarai, que era meia irmã, nós vamos ver que a sua família tinha um conhecimento do Deus verdadeiro. Embora nós vamos ver que eles aderem o que é um sincretismo. O que é o sincretismo? É quando você mistura a sua fé, o seu conhecimento de Deus, com outras práticas religiosas, da qual é proibida por Deus. Então se torna um sincretismo. É a pessoa, eu vou usar um exemplo aqui antigo, mas que já aconteceu dentro da casa nossa. Eu creio que isso não acontece mais, mas isso já aconteceu. Eu disse para vocês aqui um tempo antigo, distante, nós estávamos no templo, acabou o culto de Santa Ceia, o irmão estava passando mal, chegou eu, o presbítero Donizete, o que está acontecendo, irmão? Estou passando mal, né? E aí nós começamos a entrar num diálogo com aquele irmão, né? Na sexta-feira ele tinha ido no centro espírita, tomou um passe. E aí no sábado ele veio tomar a Santa Ceia. Irmão batizado, tomando Santa Ceia, e ainda, olha só, né? Eu falei, misericórdia, né? Falei, será que esse irmão é crente, né? Olhei porque não vi na escola dominical. O irmão que né? A gente sabe que os irmãos das congregações vinham para a sede tomar Santa Ceia. Antigamente a Santa Ceia geral, todo mundo vinha para a sede, né? Hoje a gente já não faz isso, essa prática, porque a casa ficou pequena e já não cabe todo mundo. Então, cada congregação tem a sua Santa Ceia, mas estava ocorrendo isso dentro da igreja, meus irmãos. Isso é o quê? É o sincretismo religioso. É a mistura o quê? Da nossa devoção a Deus com práticas pagãs ou práticas de outras religiões. Então o irmão queria estar em vários lugares e queria estar servindo a Deus. Então a família de Abraão, o restante dos irmãos estava assim. Mas Abraão, ele se curva a Deus. Nós vamos ver que Isaac, ele é devoto ao Senhor, ele é monoteísta, adora um único Deus. E Jacó também adorava o que é o único Deus verdadeiro. Mas quando Jacó ele foge, vai para a casa de Labão, seu tio, que vai se tornar o seu sogro também, nós vamos ver que ele é monoteísta. E quando ele chega na casa de Labão, Labão é politeísta. O que é politeísta? Polis são vários.
teísta a Deus. Então ele era devoto a vários deuses. Embora tivesse conhecimento do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas Labão também era devoto a outros deuses. Então o perigo de aliança para os filhos é tomarem o quê? Esposas de pessoas que não seguem o que? A nossa fé. Não seguem o que? Os nossos costumes. Porque logo eles poderão serem assediados por outras formas pagãs de adoração a outros deuses, se tornando idólatras. É por isso a recomendação para jovem e adolescente sempre procurarem o quê? Esposa dentro da sua família, família da fé, família que segue ao Senhor Deus. Então, Jacó, ele foge para a casa de Labão, ele vai se apaixonar por Raquel, vai trabalhar 7 anos por ela, mas ele vai ser enganado e vai ser dado Lia ou Leia como esposa. Daí ele tem que trabalhar mais 7 anos agora por Raquel, porque na verdade ele foi enganado, porque foi dado uma outra esposa. Então ele vai trabalhar 14 anos para Labão, para que pudesse ter como esposa as suas 2 filhas. Depois desses 14 anos, Labão agora, para segurar o genro, ele vai fazer o seguinte: eu vou te assalariar. Você trabalha para mim e eu vou te dar um salário por isso. E ele vai trabalhar mais 6 anos para Labão. Então são 20 anos que ele está na casa de Labão, seu tio e também seu sogro, da qual ele vai trabalhar 20 anos com ovelhas. 14 anos trabalhando de graça, no frio, no calor, cuidando das ovelhas por causa da esposa, e 6 anos assalariado. Só que nesses 6 anos, Labão vai trocar o salário dele por 10 vezes. Porque quando ele prospera, Labão vai lá e troca a maneira, porque o pagamento naquela época era o que? O gado. E a gente conhece a história e ele começa a prosperar, porque Deus era com ele. Então isso vai trazer o quê? Um sentimento de inveja e de cobiça dentro da família de Labão. O versículo de número 31, ou melhor, Gênesis 31, versículo 1, diz, olha só: então ouvi as palavras dos filhos de Labão. Então Jacó está ouvindo a conversa dos seus cunhados, dizendo: Jacó tem tomado tudo o que era nosso de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda essa glória. Então Jacó, ele começa a trabalhar, meus irmãos, e quem trabalha, prospera, essa é a verdade. E Jacó prospera, só que Labão, ele é avarento, uma pessoa que cobiça bens, cobiça as coisas. Por isso que ele muda o salário de Jacó durante esses 6 anos 10 vezes. Porque Jacó prospera, ele falou: vamos mudar a maneira de pagar ele, para que ele não venha crescer, mas Jacó ele cresce. Então ele prospera grandemente. E nós vamos ver que isso causa o que? Na família de Labão, uma inveja. Uma inveja. Então mesmo sendo família de sangue, podemos dizer assim, né? Labão era irmão da sua mãe, Rebeca. Então nós vamos ver que mesmo dentro da família, tem alguns parentes que não vão estar contentes com a sua prosperidade. Não deveria ser assim, mas é a natureza humana. O homem é falho, e se o homem não tiver rendido aos pés do Senhor, ele pode despertar nele o quê? Uma natureza totalmente contrária ao que Deus quer que nós sejamos. Que tenhamos paz com todas as pessoas, que venhamos ser pessoas benignas, pessoas bondosas, pessoas que praticam o bem. Só que os genros, ou melhor, os cunhados não estão assim. E ele observa isso dentro da família. O quê? Esse despertar dos cunhados em tomar ou está invejando o que ele está fazendo. Então, se você trabalhar, Deus vai te prosperar.
Mas algumas pessoas vão querer te derrubar por inveja. Mas quem anda com Deus, Deus não vai permitir. Deus não vai deixar. Então ele vê isso. Versículo 2, olha só. Viu também Jacó. Então ele ouviu que os cunhados, maldizendo, enciumado, com inveja daquilo que ele estava tendo. Versículo 2, viu também Jacó o rosto de Labão. E eis que não era mais para com ele como dantes, como ele chegou. Então ele olhava para o rosto do sogro, o sogro estava com aquela cara de quem queria matá-lo. De quem estava com raiva. Porque tem gente que quando olha para a cara do outro sabe se está com raiva ou não, Já conhece. Então era 20 anos convivendo com o sogro. Logo ele vê que os cunhados não estão bem, que o sogro também está totalmente ali mudado em relação, porque em 6 anos mudar o salário por 10 vezes, é sinal que algo não vai bem. Então também o Labão é um homem se apegado que às riquezas, aos bens, como seus filhos. E ele não serve ao Deus único, ao Deus invisível, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Jacó. Porque na sua casa ele tem o quê? Um quarto, ele tem um cômodo, aonde há vários ídolos dentro desse cômodo. Então naquele tempo, meus irmãos, os ídolos, cada família, cada patriarca, ele tinha o quê? Os seus ídolos. Para que serviam esses ídolos? Servia para vários propósitos. Primeiro propósito, para adoração. Adorava o que? Esses ídolos, que era feito de madeira, pedra ou de metal. Então eram ídolos que eram feitos uma casa ou um cômodo dentro de casa que era colocado aquilo. Então isso nós vemos ainda em nossos dias. Eu lembro que eu tinha um primo, não sei se ele já morreu, minha mãe vai saber quem ele é, que ele construiu a casa dele, era mais bonita ali daquela rua, só que na cumieira da casa, na parte mais alta, é cumieira, né, Alexandre? É cumieira, ele colocou uma casinha lá e tinha uma santa lá dentro. Tinha uma santa dentro daquela casa lá, ele era devoto daquela santa. E ele dizia que a casa dele não ia ser furtada, não ia ser roubada, porque estava protegida pela santa. A vida dele estava guardada porque estava protegida pela santa. Logo, ele era devoto dessa santa. Eu tenho um amigo que eu fui conversar com ele na sexta-feira passada, Eu já comentei que ele é devoto de uma imagem de escultura, e tem uma santa que quase do meu tamanho, de madeira, desse tamanho. Eu cheguei lá para conversar com ele, a última vez que eu vim, estava em outro lugar, mas agora está na sala, está do lado. Na hora que chega lá, aquela santa desse tamanho ali, você olha assim e fala, meu Deus do céu, Mas ali, então, ele era devoto de vários ídolos que ele tinha dentro de casa, ele adorava. Era um adorador desses ídolos, embora conhecesse também ao Deus de Abraão. Nós vamos ver que os ídolos eram para ser adorado e cada ídolo tinha uma função. Alguns traziam prosperidade, outros proteção, outros era para trazer saúde, outros era para guardar. Então tinha os ídolos protetores, os ídolos que traziam prosperidade, os ídolos que, esses ídolos que traziam prosperidade, geralmente, se algum membro da família carregava esses ídolos, falava que ele tinha parte da herança também do patriarca. Então, eles tinham essa prática ali na casa de Labão. E Raquel, ela cresce vendo esse culto, vendo essa adoração, vendo essa religiosidade do pai. Mas agora ela conhece Jacó. E ela já convive com Jacó há 20 anos. Então, ela vem casar com Jacó. Logo, ela deveria o quê? Aderir à prática do marido ou se afastar dessa maneira de culto, desse costume, que era um costume do seu pai. Porque o seu marido já não era mais o quê?
praticante dessas coisas que o pai praticava. Então, tá essa intriga dentro da casa. Os cunhados querem o mal de Jacó. O seu sogro também já não quer mais o bem do genro. Por quê? O genro está prosperando. E ele entende que ele é prejudicado por causa disso. O que vai acontecer? Deus, quando vê essas coisas, aquilo que eu disse para vocês, Deus, meus irmãos, Ele sempre vai nos orientar e falar conosco diante das nossas necessidades. Porque as pessoas têm uma ideia, uma interpretação totalmente errada, usando até o Salmo 23. Um texto na nossa língua portuguesa diz: o Senhor é meu pastor, completa para mim. Só que no original grego não está escrito isso. O Senhor é meu pastor e Ele me sustenta. O que Deus está dizendo é que Ele, sendo seu pastor, Ele não vai faltar com você. Não é as coisas, é Deus. Deus não deve nada para ninguém, meus irmãos. E nunca vai dever, porque Ele é Senhor. E as pessoas pegam esse texto e colocam nas coisas. Se o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Deus está dizendo, não é isso. Se eu sou o seu pastor, é eu que vou te guiar. É eu que vou estar com você. É eu que vou te dar o sustento. É isso. Porque Deus, quando manda Elias fugir de Jezabel, Deus manda ele para onde? Lá para um ribeiro, dormir no relento, e Deus manda ali os corvos trazer pão e carne. Chega em determinado momento, Deus fala para ele, olha, Deus poderia mandar ele para um palácio, mas Deus fala, não, vou te mandar para uma casa de uma viúva. E quando ele chega na casa da viúva, a viúva era tão pobre, e era tão miserável, que ela estava pegando os últimos gravetos para fazer um bolo, para ela e para o filho, para comer e morrer. Porque, na verdade, quem vai ser abençoado com a prosperidade no lar não é Elias, é a sogra. Porque a sogra não é a viúva. Porque aonde Elias chega, Deus chega com ele. E se Deus chegar com ele, a bênção vai acompanhar. E aquela mulher é abençoada. Então, se Deus for com você, Ele vai te sustentar. Eu não sei como é o sustento de Deus, mas Deus não vai deixar você perecer diante das dificuldades. Não vai te deixar. Então, Jacó, ele observa os cunhados falando, ele vê o semblante do sogro, fala, rapaz, o sogro vai me matar. Mas aí, meus irmãos, Deus está vendo. E aí Deus avisa ele, olha só, é Deus que fala. Versículo 3. E disse Adonai a Jacó, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela. E agora vem algo, como diz o nosso pastor, algo glorioso. E se você ouvir, você também daria um glória. Olha só, disse o Senhor Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Deus dá uma direção, Deus dá o direcionamento. E Deus fala, olha, eu serei com você. Quando ele estava cantando o cântico aqui, o nosso amado irmão Lucas estava cantando aqui, Deus abençoe a vida dele, né? Eu serei contigo, né? Eu abri esse texto e falei aqui, ó, vai dar para usar isso na lição. Deus será conosco, meus irmãos, se nós andarmos debaixo da sua vontade, debaixo do seu querer. Deus entra para ele com uma orientação dizendo, sai. E você não fica preocupado, porque eu vou ser com você. Quando ele ajunta a família, ele espera um momento para sair, para que não venha causar o que? Uma
uma situação difícil, ele observa. Aí, determinado dia, ele já havia avisado a família de que eles haveriam de partir de Harã para voltar para Canaã. E ele observa que Labão vai tosquiar as ovelhas, né? E não era perto. Quando Labão resolve sair para tosquiar, ele, só que ele observa Labão ir tosquiar para que ele pegue a sua família. O texto vai dizer que ele tem um cuidado com a família. Ele coloca os filhos e as mulheres no camelo. Olha que coisa abençoada. O pai, o homem, ele é responsável pelo lar. E quem é responsável tem que amar, tem que cuidar. Então, Jacó tem um cuidado para com os filhos e um cuidado para com as esposas. Embora não fosse uma, mas ele cuidava de todas elas. E quando ele foge, tem outra pessoa que está observando, mas está observando outra coisa. Raquel também está observando. E quando o pai dela sai para tosquiar, a Bíblia diz que ela vai e furta. Ela furta os ídolos do pai. Ela não furta um, ela furta todos os ídolos para levar junto com ela. Olha só, o marido não tem essa prática. O que Deus exigiu de Jacó não era isso. Mas nós vamos ver que ela se apega a essas coisas. Porque o marido está fugindo. Ela acha que vai precisar de proteção. Aí ela vai pegar um ídolo. Ou vai pegar um amuleto, como as pessoas têm, né? Isso aqui é meu amuleto da sorte. Vou carregar comigo porque eu vou ter sorte. Essa é a minha camisa da sorte. Vou colocar ela. Né? Como diz aquele tal de técnico de futebol aí. Ele guardava aquela camisa para final porque ele usava, quando ele usava, ganhava, o time ganhava, né? Um amuleto. Tem que ter um amuleto religioso. Eu lembro quando os judeus foram brigar com os filisteus, vamos pegar a arca. Porque se a arca estiver conosco, nós não vamos perder a batalha. A arca estava com eles, mas Deus não estava. Porque as obras e as práticas deles eram práticas abomináveis pelo Senhor. Em alguns lares você chega, a Bíblia está sempre aberta no Salmo 91. É um amuleto. A pessoa lê aquele salmo todo dia, né? Meus irmãos, nós temos que carregar Deus em nosso coração. Não é nos apegar às coisas, mas nos apegar a Deus. Porque independente se você tiver com aquela camisa de sorte ou não, aquele sapato que você gosta ou não, meus irmãos, isso não vai fazer diferença. Mas se Deus estiver contigo, certamente fará toda a diferença naquilo que você vai fazer ou vai realizar. Então ela furta os ídolos porque ela está querendo proteção. Como eu disse lá, o meu primo, ele tinha aquela em cima da casa. Ele achava que aquilo era a proteção da casa. Eu acho que teve até, eu não estou me recordando, mas eu acho que até teve uma vez que entraram na casa dele e furtaram. Né? Furtaram a casa dele. Então as pessoas têm essa afinidade a ceder, meus irmãos, à idolatria. E Raquel achava que eles iam precisar de proteção. Então vão tomar os ídolos. Mas Deus já tinha prometido que ele iria com Jacó, não precisava de ídolos. A Bíblia fala que Jacó, ele sai ali próspero. O texto está dizendo que quando ele sai ali da terra, ele diz, olha, tomou que os seus filhos, as suas mulheres, colocou no camelo e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, olha só, e toda a sua fazenda que havia adquirido e o gado que possuía. Então ele estava saindo dali abençoado. Deus o já tinha abençoado, mas Raquel, ela acha para ter a bênção, para continuar sendo abençoada, precisava carregar esses ídolos ali do pai.
E ainda estava cobiçando aquilo que o pai tinha, porque eu disse para vocês que tinha um dos ídolos, que era o ídolo da prosperidade. Se alguém carregasse esse ídolo, logo, parte da herança do pai seria dele. E ela está interessada, embora o marido ele tenha uma condição boa, mas ela ainda está interessada naquilo que o pai tem. Quer tomar aquilo que ainda é do pai. Olha a condição. Então Labão fica 3 dias tosquiando. Não tinha pouca coisa. 3 dias na tosquia. E ele volta. E quando ele volta, ele não encontra Jacó, não encontra as filhas e não encontra os netos. Até aí tem uma certa normalidade. Mas quando ele entra lá na casinha que ele tinha, lá na sua casa, a casa dos ídolos, ele não encontra. Aí ele fica enfurecido. Ele está dizendo, olha, perdi a minha proteção. Perdi a minha prosperidade. Perdi os meus bens. Logo eu vou atrás deste Jacó e vou acabar com ele. E ele sai atrás de Jacó. Toma alguns familiares, toma alguns outros homens, com a intenção de fazer o mal, de matar a Jacó. Demora 7 dias para alcançar Jacó. Mais um dia antes de alcançar Jacó, à noite. Isso aqui é no mínimo glorioso. Deus veio até Labão em sonhos e disse, olha, não fale o bem e não fale o mal contra o meu servo Jacó. Não pratique nenhum mal contra ele. Não é para fazer o bem, mas também não é para fazer o mal. Deus já adverte, orienta. Se Deus não agisse, não entrasse com providência, esse encontro seria um encontro de morte. O homem está enfurecido. Mas Deus aplaina a ira ali do coração de Labão. E quando ele encontra com Jacó, nós vamos ver que ele acusa Jacó de ter furtado os seus ídolos. Você furtou os meus ídolos. Ele está dizendo que Jacó, além de ser abençoado, ainda está roubando aquilo que é dos outros filhos. E outros significados relacionados aos ídolos. Jacó, ele fica tão irado com essa acusação. Ele não é idólatra. Ele não é politeísta. Ele adora o único Deus verdadeiro. Ele chega a dizer, olha, se você encontrar os seus ídolos com alguém aqui da minha família, essa pessoa será morta. Então ele tem certeza que ele é fiel a Deus e que a sua casa também é. Meus irmãos, não pensa porque você é fiel a Deus que os seus filhos vão ser. Não pensa porque você é fiel a Deus, o seu esposo vai ser. Não pensa porque você é fiel a Deus e a sua esposa vai ser. A salvação, ela é individual, a fé ela é individual. Embora nós tenhamos a fé em um mesmo Deus, só que a fé de uma é grande, a do outro é pequena. Há diferença. Costume, valores, as pessoas carregam alguns valores que deveriam ter enterrado, deixado lá para trás, mas as pessoas ainda traz. Então Jacó pensava
que ninguém daqueles que estavam com ele havia furtado. Mas Labão vai procurar. Entra na casa, na tenda, né? Estava gravando, falei, cabana, minha esposa, não é cabana. Falei, não, foi cabana no sentido de ser tenda, agora já foi. Né? Que a gente grava na pressa, não tem jeito de fazer revisão, né? Agora já foi, né? Mas o povo não vai perceber isso não, né? Mas ela percebeu na primeira fala, né? Mas é tenda. Não acha nada na tenda de Jacó. Vai na tenda de Léia, procura. Vai nas demais tendas, aí faltava na tenda de Raquel. Só que Raquel não sai para fora. Ela está sentada como se fosse aquela cela de cavalo. De camelo é diferente, que você colocava algumas coisas por baixo ali, né? E ela senta em cima, o pai chega na tenda dela, está procurando. E com certeza o pai iria procurar onde ela estava sentada, mas ela já usa de mentira. Olha, pai, me perdoe se eu não levantar. Eu estou com o costume das mulheres. No caso, estava menstruada e não poderia se levantar ali. E o pai não encontra nada. Só que isso vai trazer um transtorno. Deus havia dito para Labão não falar bem e nem mal. Se ela não tivesse furtado os ídolos do pai, meus irmãos, tudo ia estar tranquilo. Mas o texto vai dizer lá no versículo 36 que houve o quê? Uma contenda, uma discussão muito grande entre Jacó e Labão. Por causa do quê? Por causa dos ídolos. Por causa da mentira de Raquel. Por Raquel colocar dentro de casa algo que Deus abomina. Então, meus irmãos, nós devemos confiar inteiramente em Deus diante de todas as situações ou circunstâncias que nós possamos estar vivendo. Porque se Deus está conosco, nós não precisamos de mandinga, não precisamos de amuleto, não precisamos de peças que venham trazer sorte, porque o próprio Deus é a nossa sorte. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, eu já acho ele terrível. Por quê? Quando Deus tira o povo do Egito e leva o povo para uma terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, Deus estabelece alguns princípios. Eu coloquei no nosso zap lá, Êxodo capítulo 20. Versículo 2, o 3, o 4, Deus vai dizer, olha o seguinte. Eu sou o vosso Deus, e não terei outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura ou de fundição, para que seja adorado. Depois lá em Levítico 19, Deus vai dizer também, 19:4, não vos virareis para os ídolos, nem farei deuses de fundição. Então Deus proíbe, Deus condena. Quem praticasse tal coisa deveria ser morto. Deus estabelece um princípio para que o povo pudesse viver. A adoração exclusivamente em Deus. Ele não aceita dividir a sua adoração. Isso aqui nós vamos pegar lá na frente. Deus não aceita dividir a sua adoração com ninguém. Só a Ele deve ser adorado. Porque isso aí, meus irmãos, é o caminho do diabo. Se tu me adorares e tu me servires, tudo será seu. Mas Jesus vai dizer, está escrito que somente o Senhor, o seu Deus, deve adorar e deve prestar o culto. Então Deus havia proibido.
E Deus havia dito para ele: olha, vocês expulsam o povo da terra, porque o povo são grandes pecadores, são idólatras, para que vocês não venham se misturar com eles e venham praticar a idolatria. E o povo começa a conquistar a terra, começa a alcançar a herança que Deus havia dado. E tinha uma casa, meus irmãos, que a princípio dá a entender que eles eram tementes a Deus. Nessa casa. Tem uma mulher que ela, embora a Bíblia não fala qual era o ofício do seu marido, mas o seu marido, ele vai morrer. E ele era um homem que servia a Deus, um homem devoto ao Senhor, porque o nome do filho vai indicar, né, que eles tinham conhecimento de Deus, da sua palavra, e tinha o quê? Um apego a Deus no princípio. O nome do filho mais velho, chamado Mica, significa quem é como o Senhor nosso Deus. Quem é semelhante ao Senhor? Não existe um Deus como o nosso. Deus poderoso, Deus soberano, Deus maravilhoso. Não há um Deus como o nosso. Porém, chega em determinado momento da caminhada dessa família, não sei se ele ainda estava vivo ou se ele morreu, mas eles vão aderir ao culto dos cananeus. Não serão mais fiéis a Deus. Embora Deus havia estabelecido que princípios na sua lei para que o povo guardasse, nós vamos ver que em algum momento eles vão se desviar. Por quê? O filho que tinha um nome que deveria identificá-lo como homem de caráter, como homem de devoção a Deus, nós vamos ver que as suas ações são ações imorais, pervertidas e corruptas. A Bíblia diz que a mãe, ela tinha o quê? Guardado em casa 1.100 ciclos de prata. Era muito dinheiro. Segundo alguns historiadores, um ciclo era um mês de serviço. Era 1.100. Tinha dinheiro para muito tempo. Foi o dinheiro que foi oferecido para Dalila. Falaram para Dalila: olha, se você nos entregar Sansão, falando da onde vem a tua força, nós daremos 100 ciclos de prata. 1.100 salários. Aí você pega o salário, não sei contar o salário mínimo, mas pega o salário mínimo aí para facilitar. Vamos colocar 1.000, e você multiplica por 1.100. 1.100 salários. Dá um bom dinheiro, né? Dá um bom dinheiro. Porém, vai acontecer um furto em casa. Alguém vai roubar essa fortuna, essa herança, esse bem, esse dinheiro da casa da viúva. Alguém vai furtar, vai roubar. E ela agora vai amaldiçoar o ladrão. Alguns dias ela vai estar andando, vai estar amaldiçoando, jogando uma praga, né? Está ali totalmente, vamos dizer assim, desorientada, né? Que está trazendo pestilência ali para o ladrão, né? Então ela vai trazer várias maldições. Só que Mica, que era imoral, porque quem engana a mãe, né, porque não tem o temor de Deus. Enganou a mãe, tamou o pai, porque realmente o dono do seu coração não é mais o Senhor. O que vai acontecer? Ele é supersticioso.
ele vai ficar com medo. Rapaz, minha mãe está amaldiçoando, está jogando peste aí, praga, rapaz, misericórdia. Isso vai me pegar. Ele nessa superstição, nesse medo de ser alcançado por essa praga, ele vai devolver os bens furtados para sua mãe. Sua mãe fica contente, mas agora sua mãe, em vez de corrigir o filho, em vez de orientar o filho, de ensinar o caminho da verdade, ela vai, meus irmãos, praticar algo, né, associado à idolatria. Então, a retribuição da sua mãe para aquilo que o filho havia furtado, não é uma correção, não é um castigo, não é uma orientação. Versículo 3, lá do capítulo 17. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para o meu filho. Olha a aberração que ela vai dizer. Ela diz que tem dedicado este dinheiro ao Senhor, a Deus, para dar ao filho. Só que agora, a ação dela não é uma ação de quem é devota de um Deus verdadeiro. Ela diz: olha, tenho dedicado este dinheiro na minha mão ao Senhor para meu filho. Olha só, o que havia escrito lá em Êxodo 20. Não fará imagem de fundição, não terá ídolos dentro de casa, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. E ela pegou o que parte do dinheiro, 200 moedas ali de prata, e deu ao ourives, o qual fez uma imagem de escultura e de fundição, e Mica levou para sua casa. Em vez dela abençoar o filho, ela traz a maldição sobre o filho. E é um dos ídolos, meus irmãos, moderno. Daqui a pouco nós chega nele. Aí a coisa vai ficar mais estreita, né? A coisa vai pegar. Então ela traz maldição para dentro da casa do filho. O filho já não tinha uma boa conduta, mas agora ela ainda coopera para que a conduta do filho fosse ainda pior, porque ela faz um ídolo para colocar dentro do filho. E nós sabemos que naquele tempo, aqueles que eram responsáveis pelo culto eram os levitas. O sumo sacerdote era da casa de Arão. Mas aqueles que trabalhavam, os oficiais que trabalhavam na casa de Deus, no caso, no tabernáculo, eram os levitas. E também moravam em 48 cidades de refúgios, para ensinar a lei, para ajudar, ou melhor, era 48 cidades dos levitas, sendo 6 de refúgio. E Mica agora leva para sua casa e ele constrói o quê? Uma casa de deuses. E não vai ter esse, mas ele vai arrumar mais. Imagem de fundição para colocar dentro da casa. Não sei se vocês já viram casa de santo em alguns lugares. Tinha uma mulher que morava perto de casa, ela tinha lá no fundo da casa dela uma casinha de santo. Ela era benzedeira. Morava perto de casa ali, né? Então, uma vez, quando ela me deu um cachorro de presente, eu ganhei um fila. Ela falou: esse cachorro aí, né? O nome dele vai ser Fortuna. Ela quis me falar, eu falei: não, vai ser Fortuna não. A senhora me deu um cachorro, o cachorro agora é meu, então, ó, essa crendice da senhora fica para lá. Agora vai ser outro nome que eu vou colocar nele. Mas o cachorro era tão grande, era um fila, tão grande e feio, assim, bom, assim no sentido, aquela carona. Eu falei: rapaz, isso aqui tá parecendo um Hulk. Era um homem que, num desenho, vira um cara muito forte, fica verde.
Falei, rapaz, isso aqui vai ser o Hulk, porque vai... Ô, bicho feio, né? Mas o cachorro era dócil, meus irmãos. Ele era dócil, mas eu tive que dar ele porque Gustavo, quando era pequeno, gostava de brincar. Uma vez ele veio pegar o Gustavo, pegou assim, ó. Jogou o Gustavo dessa altura, né? Brincando, né? E outro dia eu tô escutando o Gustavo. Ai, sai, sai, sai. Aí o Gustavo brincando, ele deitava em cima do Gustavo. Pegava e deitava, né? Aí Eduardo era mais pequeno, falei, rapaz do céu, né? Esse cachorro, né? Na boa intenção, ele vai muito, muito, vamos dizer assim, dócil. A boca dele desse tamanho, né? Colocar a cabeça do menino dentro da boca, né? Eu falei, ele vai machucar os meninos, mas na boa intenção, né? No carinho ali, se os meninos fossem mais grandes, né? Aí ele deitava em cima, né? Ele pegava os meninos, gostava de ir, como se fosse esse bezerro, né? Ficar espremendo eles na parede. Falei, não vai dar muito certo, não. Aí eu dei ele, a vizinha queria, né? Aí eu dei ele para a vizinha, que estava desse tamanhozão, pesado, né? Eu levei ele para vacinar, e ele não deixava o rapaz vacinar ele. Falei, pode vir que eu vou segurar ele. Na hora que eu segurei, o rapaz vacinou ele, né? Na hora que eu vacinei, meus irmãos, ele era tão forte, quando ele levantou para trás, ele, segurando ele, me jogou para trás. Forte, né? Forte. Eu ainda fazia umas artes, né? Eu colocava aquelas motocas, amarrava uma corda nele, colocava o Gustavo, né? Fazia ele correr para puxar a motoca. O dia puxou, o moleque voou para cima e falou, vou fazer isso mais não, né? Ele era forte. Uma vez eu amarrei uma corda nele e coloquei na bicicleta, né? Coloquei na bicicleta, tinha aqueles banquinhos de frente, coloquei o Gustavo ali, né? O Gustavo atrás, o Eduardo na frente, amarrei uma corda nele, coloquei para puxar, ele puxava. Eu com a bicicleta e os dois meninos, né? Vamos lá, filho, olha lá, ó, é o gato guerreiro, né? Puxando ali, né? Agora voltando para a lição, irmãos. Né? Seja riram, voltando para a lição. Então a situação era deplorável. Ele agora coloca, olha só, o culto, o responsável era os levitas, mas ele coloca um dos filhos. Ele começa a ensinar os filhos a idolatria. Aquilo que a mãe passou para ele, agora ele está passando para os filhos. Coloca um filho como sacerdote dentro da casa de Deus que ele fez dentro de casa. Olha só, que situação terrível, a situação de Mica. Estão trazendo para o nosso tempo. Então, em ambas histórias, nós vamos ver que os ídolos domésticos é uma influência pagã, que pode nos levar a nos afastar de Deus, deixando Deus em segundo plano. Quais são os ídolos domésticos que nós temos em nossos dias? Um deles, meus irmãos, é a avareza. É o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Jesus disse, não pode adorar dois senhores. Não pode amar a Deus e a mamão, ou as riquezas em algumas versões. Então tem pessoas que se apegam tanto às riquezas, que Deus fica em segundo plano e ele começa a colocar confiança em bens. E se esquece de que o nosso maior bem é o Senhor. Não é as riquezas. Riquezas é bom? É bom. Ter dinheiro no bolso, ó. Se alguém não gosta, pode colocar no meu que eu vou gostar, né? Mas não é, meus irmãos, colocar o que é a confiança. Como se aquilo ali vai garantir o seu futuro ou garantir a sua sorte. Porque quem garante o nosso futuro e a nossa sorte é Deus, não é aquilo que nós temos. Então, a avareza, o amor ao dinheiro, é o primeiro ídolo que nós encontramos dentro do lar. A pessoa se apega a tantas coisas que ele deixa de vir na igreja. Não, dia de domingo eu vou fazer uns bicos. Né? Não dá para ir, trabalho de segunda a sábado, chega no domingo ainda, que der um dia de descanso que todo mundo quer ter, ele ainda quer fazer uns bicos para ganhar mais dinheiro. No desespero de recursos. Segundo ídolo que pode ocorrer dentro de casa, a autolatria, o amor por si mesmo, a autolatria. É a pessoa que se ama a si mesmo mais do que a família.
Eu conheci um irmão, que a irmã veio reclamar lá em casa, né? Que a irmã andava, meus irmãos, parecendo uma mendiga. E ele só andava tudo top. O normal é as mulheres ter o cantinho do sapato, ter lá o 10, 15 sapatos, que a mulher gosta de ter essas coisas, né? O homem geralmente tem 2 ou 3 e a mulher tem 15. Mas era o contrário lá na casa. A mulher tinha uma sandalinha e um chinelo havaiana, que ainda escapava ali de vez em quando, e o marido tinha 10 sapatos lá em casa. Ele só andava aquele bem alinhado com aquelas roupas, naquela época eram aquelas camisas de seda lá de viscose, toda cheia, e a mulher andava que nem uma coitada. Ele se achava que era o cara. Se achando. A pessoa coloca o amor em si, compra as coisas para ele e se esquece de comprar para os filhos. Só investe nele, não investe nos filhos, não investe na esposa. Ou é ao contrário também. A esposa só pensa nela, o marido anda que nem um maleiro aí, né? E ela anda toda bonitona lá, tal, né? Toda semana ela só ali, e o marido se matando aí para cumprir os luxos da mulher. Casou, tem que cumprir mesmo, mas a mulher também tem que ter ali o equilíbrio. É o amor a si próprio. Se acha melhor que tudo no mundo, como se ele fosse um Deus. Se não for eu que oro, não acontece. Se não for eu que prego na igreja, não está bom. Se não for eu que louvo, ó, não vai. Tem que ser eu. Ele se acha. Nós vemos que esse primeiro pecado, do orgulho, do ego, se deu lá no céu. Lúcifer, ou diabo, Satanás, achou que era alguma coisa. Eu sou o cara. Eu ando sobre as pedras afoguetadas. O meu brilho é maior que o dos outros. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trono. Mas não vou colocar ao lado, não. Vou colocar acima de Deus. E são as pessoas que se acham melhores do que as outras. Individualista, não pensa nos outros, só pensa nele. É o segundo tipo de ídolo dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. Primeiro tem a avareza, o amor às riquezas, aos bens. E o segundo é a autolatria. É a pessoa achar que é alguma coisa melhor que os outros. Nós somos todos iguais, meus irmãos. Todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Morre, todo mundo vira pó. Morre, você não leva o que você tem. Cuida mais dos bens do que da família. Cuida mais do carro do que dos filhos. Cuida mais da estética do que da casa. Anda tudo bonitão, mas a casa está lá tudo desarrumada. A pia sempre cheia de louça. Casa suja. Mas toda empiriquitada. Tem que andar bonita, tem que andar empiriquitada mesmo, mas tem que cuidar das outras coisas. Que as outras coisas também são importantes. Né? Isso aí é uma linguagem popular, não sei se existe essa palavra aí no dicionário, né? Mas é uma palavra que o povo usa aí, né? Segundo, meus irmãos, infantolatria. Infantolatria. Isso aqui é quando as mães ou os pais fazem dos filhos deuses, como fez a mãe de Mica. O filho pratica algo errado, ai, que mais lindo, que bonitinho, meu filho. Xinga, não corrige. Bate na cara da mãe e acha engraçado. Estou falando isso porque eu fui na casa de um colega, chegou lá, o menino chegou, pá, na cara do pai, oh, faz isso com o pai não, filho. E pá, meteu o tapa na cara do pai e saiu para lá e o pai ficou com aquela cara de, desculpa a expressão, aquela cara de, vocês sabem bem de quê. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Filho batendo na cara de pai, bate ainda, o pai fala com o menino, ele ainda dá outra, ah, meu filho, beijinho na mão, bate na cara do pai não, beijinho na mão. Irmãos, isso é infantolatria, idolatrando, não corrigindo,
como se fosse um Deus, pode tudo. Então, pais que não corrigem filhos, fica com dozinho, endeusando o filho, achando que é um Deus que pode tudo, não. Filhos precisam ser ensinados, corrigidos, disciplinados, para que venham andar no caminho do Senhor, no temor do Senhor, e venha ter respeito para com as outras pessoas. Então, pequenos deuses dentro de casa. E também quando é assim, quando não é, os filhos ou o marido faz com a esposa faz com o marido. Parecendo o negócio do mundo, tinha uma música que cantava aí fora, minha deusa, né? A gente usa minha deusa de idolatrar mesmo, meus irmãos. Estava conversando com o irmão, né? Ele disse que estava idolatrando tanto a esposa dele, né? Que um dia a própria esposa corrigiu ele contando isso aí para mim. Falou, ó, o negócio é o seguinte, né? Ou Deus vai me levar ou vai te levar. Mas por quê? Falou, você está me idolatrando? Né? Está me idolatrando? Né? Mais do que a Deus, fica aí me endeusando, né? Adora a Deus, homem. Quer cuidar de mim, cuida, mas cuidado com o que você está fazendo, né? Ele me contando isso, falou, rapaz, daquele dia eu percebi que realmente Deus ia levar eu e ia levar ela, porque eu estava no caminho da idolatria. Tudo era mulher. Né? E estava se esquecendo de Deus. Idolatria de celebridades. Isso aqui pega, meus irmãos. Como aí fora tem as pessoas que idolatram os artistas, né, atores de cinema. Tem alguns atores que o filme, realmente, quando coloca ele para fazer o filme é bom, realmente, o roteiro é bom. Porque eu falo, aquele ator tá daquele filme, deve ser bom o filme, né? Então, as pessoas começam a idolatrar a gente. Se fulano não pregar, ó, meus irmãos, quem é que fala é Deus. Quem é que usa é Deus, o homem não é nada. Idolatrando pessoas, ídolos, homens, mulheres, políticos. Quanta gente eu vi brigar por causa de Bolsonaro e Lula, né? Por causa de time de futebol, por causa de jogador. E isso entre crente. A Bíblia fala que o ídolo nada é. Mas as pessoas se matam, se brigam. Ali no Paraná, ali, os seguidores de um desses políticos foi lá e matou o outro. Temos que tomar cuidado com isso. Né? Mas fulano que vai pregar hoje, misericórdia. Misericórdia de você, rapaz. Porque se Deus quer usar, Deus escolhe quem Ele quer, a maneira que Ele quer. Porque se Deus, meus irmãos, não operar, Deus não falar, nada acontece. Nada acontece, porque quem faz é Deus. A gente faz isso, a gente não somos pregadores, mas eu fui pregar em determinado local aí, a gente não prega, a gente ensina, né? Preparei aquela mensagem muito simples, preguei em determinado lugar aí, teve salvação de algumas almas, aí o dirigente lá, o pastor lá da igreja falou, rapaz, trouxe tantos homens que pregam aqui, pregaram aqui, mas faz tempo que não converti a alma. É só a pessoa pregar a palavra que vai ter. Agora ficar forçando. Porque é uma mensagem de autoajuda. A pessoa quer ver o movimento, quer ver a pessoa ir na frente ali, a pessoa movimentar. Movimento todo mundo faz. Até a árvore lá fora, ventou, ela vai movimentar. Então, meus irmãos,
Precisamos tomar cuidado com os pregadores favoritos, com as cantores favoritas. Nós nada somos, nada podemos. É Deus que pode e faz todas as coisas. Tá bom, você não quer palma com barulho? Tem que ser palma sem barulho, viu? Para terminar, meus irmãos, as mídias sociais. O vício das mídias sociais. A pessoa já não tem mais tempo para conversar com os filhos, não tem mais tempo para o diálogo com a esposa, não tem mais tempo para oração, não tem mais tempo para vir à igreja, porque está aprisionada pelos vícios das mídias sociais. Não fica sem o WhatsApp, não fica sem o Facebook, e tem muitos filhos que estão perdidos pelos vícios dos jogos. Eu falo isso, meus irmãos, porque em algumas vezes, infelizmente, você vê algumas crianças dentro da igreja, somente no culto de terça-feira, porque dia de domingo tem lá, os pais trazem as crianças, você senta do lado e a criança está lá com o celular com o joguinho. Com o joguinho. E não é só criança não, é jovem. Porque você sobe lá em cima, tem dia que você está lá em galeria, a gente estando ali no meio, a gente vê coisa que não devia ver. Perdendo o tempo essencial. Nós viemos na igreja para adorar a Deus. E a pessoa perde o tempo, meus irmãos, aprisionada pelos jogos. Pelos jogos. Prisioneiro das mídias sociais. Já não consegue ter vida. Tem gente que não consegue ter mais relacionamento. Sabe por quê? Fica preso dentro de casa. Num computador, numa jogatina. Aprisionado. Como eu disse, as crianças, você manda ler, as crianças não têm leitura. Porque fica em casa, os pais não incentivam a ler. Não faz um culto doméstico para ler com eles ali. Aí você manda ler. Não é tropeçar em palavras que todo mundo tropeça. Não tem palavras, se for muito grande, eu tenho dificuldade de falar. Mas é por causa da língua mesmo. Tem que fazer um cursinho para desenrolar. Mas a criança não sabe ler mesmo. Vai ler ali. E hoje tem nosso culto lá com as crianças, hein? O bambu vai erguer lá, viu, irmãos? Então precisamos investir na família, criando barreiras morais e espirituais no seio dos lares, para salvar os nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio. Aqui nós falamos de 5 ídolos aqui. Alguns acabam estando presentes até mesmo dentro da igreja. Porque a pessoa, em vez de cultuar a Deus, graças a Deus que na escola dominical não tem, né? Tem ninguém tecrando aí, preocupado não, né? Mas a gente vê isso aí em alguns lugares. Mas que Deus nos guarde. Né? Deus nos guarde disso. Fui numa reunião em Campo Grande, quando o chefe falou, olha, o negócio é o seguinte, todos os celulares vão ficar desligados. Aí o povo entrou naquele desespero assim, falou, não. Vocês esquecem disso aí. Vai ser uma conversa franca aqui, né? Porque as pessoas conversam ali, vai ser olho no olho aqui, desliga todo mundo, né? Vamos fazer o melhor? O celular todo mundo, traz todo mundo, faz um monte aqui. Porque tem gente que eu vi que falou que não desligou, mas não desligou. Desligar, estava nada. Né? Então que Deus nos ajude, meus irmãos. Ídolos no lar. Aprendemos sobre isso. Que não haja ídolos dentro da nossa casa.
Que Deus nos guarde, Deus nos ajude. Que sejamos servos fiéis, que o nosso coração seja exclusivamente do Senhor. Amém? Você que nos acompanhou até agora, queremos agradecer a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe, Deus te guarde, e você tenha aí um domingo abençoado em nome do Senhor.